Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é domingo, 24º domingo do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Se um de vós tem 100 ovelhas e perde uma, não deixa as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la? Quando a encontra, coloca-a nos ombros com alegria e, chegando à casa, reúne os amigos e vizinhos e diz: Alegrai-vos comigo, encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo, assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte, do que por 99 justos que não precisam de conversão. E se uma mulher tem 10 moedas de prata e perde uma, não acende uma lâmpada, varre a casa e a procura cuidadosamente até encontrá-la? Quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz: Alegrai-vos comigo, encontrei a moeda que tinha perdido. Por isso eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. E Jesus continuou: Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isso lhe davam. Então caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora, vou voltar para meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão, correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu-o de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e colocai um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado, e começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo, porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou esse teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele o novilho cevado. Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu, mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A frase homilética de hoje: a experiência do perdão renova o nosso íntimo. A liturgia de hoje nos traz duas parábolas que nos auxilia muito sobre o aspecto da misericórdia. E quando a gente fala a palavra misericórdia, nós estamos falando pobres de coração. O desafio é muito grande, porque no mundo
em que não se perdoa nada, em que nós temos inimigos e amigos e não temos a oportunidade de dar chance para ninguém recomeçar praticamente, e só aqueles que fazem o que aparentemente agrada a cada um de nós, é difícil de aceitar a misericórdia. Claro que muitas vezes a gente nota que as pessoas entendem misericórdia como apoiar qualquer tipo de pecado, compactuar com pecado. E, na verdade, a misericórdia significa recomeçar, significa levantar das condições que está para encontrar a graça e o amor do Senhor, se permitir ser encontrado. Na primeira parábola, sobre a ovelha perdida, nós somos aquela que se perdeu, porque as 99 são aquelas que já estão no estado de graça permanente, de santidade, que já encontraram o Senhor. E nós aqui na terra, a não ser Jesus e Maria, que foram os únicos santos e puros de coração, todos nós precisamos, com exceção destes dois, da graça e do amor do Senhor. Então, sendo assim, que nós possamos dar passos concretos de permitir que o Senhor venha nos encontrar. Não basta saber que Deus nos ama, é preciso sentir-se amado e, mais ainda, deixar que Ele possa nos encontrar dentro de nós e deixar que Ele possa amar toda a realidade que há em nós. Na segunda parábola, nós já temos a realidade da parábola do Pai das Misericórdias, que costumeiramente a gente chama de filho pródigo, em que três personagens são muito importantes: o pai, o filho mais novo e o filho mais velho. E são realidades distintas, mas o amor é o mesmo, misericordioso. Um amor que se preocupa com a realidade, na condição que o filho se encontra. O filho mais novo, ele quis matar o pai em vida, dentro de si, porque herança só é possível tê-la quando o nosso cônjuge, o nosso decújos, ou seja, aquele familiar nosso que falece, e a gente então tem acesso aos bens patrimoniais desta forma de inventário, forma de herança. E o filho fez isso. Pai, dá a minha parte que me cabe. E ele então vai para um lugar distante, esbanja tudo, diz o texto, né? Esbanja tudo o que tem e vive uma vida desenfreada. Quando ele percebe que, na verdade, essa herança e esse desejo de viver uma vida desenfreada levaram para o abismo, ele percebe, no fundo do poço, a grandeza do amor de Deus. Então ele retorna. Ele teve coragem de voltar. Quantos de nós temos dificuldades de retornar para os braços do Pai? Nossa Senhora em Fátima disse aos pastorinhos que muitos vão se apresentar diante de Deus e não vão aceitar o nosso Senhor. Então, é importante a gente continuar falando do amor de Deus para as pessoas e dizer: não importa a vida pregressa que você teve ou está tendo, é importante que retorne aos braços do Pai. E o filho mais novo teve coragem de abandonar tudo o que ele tinha escolhido e que fez mal e que o levou para distanciar-se do amor do Senhor. Voltou para os braços do Pai, lá foi recebido com um anel no dedo, sandália aos pés, um manto e ainda com uma festa gigante para recebê-lo. Diferente o filho mais velho, que já junto do seu pai, se beneficiando de todas as realidades, quando ele percebe o retorno do irmão, ele não o acolhe no coração. Isso significa que é uma pessoa muito rancorosa, uma pessoa muito rabugenta, uma pessoa que é muito cheia de si e que gosta de ser recomendada pelos outros. O Evangelho quer nos mostrar de que o fato da gente não viver essa vida desenfreada, o fato de não estarmos tão distantes do Senhor, nós podemos nos distanciar não em presença, mas no coração.
E isso sim é 1000 vezes pior. E pelo que o texto nos mostra, esse filho não quis voltar para junto do pai, mesmo estando na mesma casa, bebendo e comendo, se beneficiando de tudo aquilo que é da presença do Senhor. E às vezes isso acontece conosco, estando na comunidade, estando na igreja, estando participante das santas missas, das orações, enfim, o benefício de poder sempre se utilizar do sacramento da confissão. Mas se o coração não estiver unido a Deus, nós estamos distantes da mesma forma. Então, aqui a imagem do filho mais novo e do filho mais velho, muitas vezes cada um de nós podemos ter essas duas realidades, em que em alguns momentos a gente está mais no rancor, no pessimismo, e em outros momentos nós estamos na dimensão de que, depois eu permito o Senhor entrar na minha vida, agora eu quero o mundo. Então, tanto um quanto o outro não são os caminhos desejosos que o Senhor quer de nós, mas sim o caminho do Pai, em que nós nos debruçamos no amor dEle, nos debruçamos sobre a vida dEle, para ser beneficiado da eternidade. Então, a frase hoje do Evangelho, a frase homilética, possa nos ajudar a dar passos concretos na nossa caminhada no dia de hoje. A experiência do perdão renova o nosso íntimo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Oração a São João Batista. São João Batista, vós que clama no deserto, endireitai os caminhos do Senhor. Fazei penitência, porque no meio de vós está quem vós não conheceis, e do qual eu não sou digno de desatar os cordões das sandálias. Ajudai-me a fazer penitência das minhas faltas, para que eu me torne digno do perdão daquele que vós anunciastes com estas palavras. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. São João, pregador da penitência, rogai por nós. São João, precursor do Messias, rogai por nós. São João, alegria do povo, rogai por nós.